6. É um texto bastante longo, mas eu faço questão de lê-lo para que vocês, para que nós possamos entender melhor aquilo que queremos falar. Vamos estar falando um pouquinho de integridade dentro desse tema, e para falarmos deste assunto, a vida de Daniel é um exemplo muito claro para nos fazer refletir aquilo que Deus espera de um servo do seu povo. Amém? Daniel capítulo 6 diz assim, a partir do versículo 1. Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governar em todo o reino e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a ele para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto, nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim, os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo a Deus. Então, aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus, e foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nesses 30 dias todo aquele que fizer algum pedido a qualquer deus ou qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. Então disseram ao rei: Daniel, um dos teus exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol fez o possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que, segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens a eles, trouxeram Daniel e jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra e o rei o selou com o seu selo, e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir.
Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? E Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim, Daniel prosperou durante os reinados de Dário e Ciro, o persa. Senhor, nós, mais uma vez, estamos diante da exposição da sua palavra. Mais uma vez, nós entendemos que por nós mesmos não seremos capazes de entender. Por isso, pedimos que o seu Espírito venha ao nosso auxílio, ilumine a nossa compreensão, abra o nosso entendimento, para que através dessa porção e de todas as outras que serão expostas diante de nós, nós possamos aprender e conhecer a sua vontade para as nossas vidas. E nós possamos, sim, Deus, nesta noite ser edificados e sairmos daqui um pouco melhores, de forma que agrade ao Senhor. Esta é a minha oração e eu a faço em nome de Jesus. Amém. Vamos falar de um tema desta maneira, falando de honestidade, de integridade, num momento pelo qual o nosso país, pelo qual o mundo vive, aonde há tantas CPIs que demonstram tanta corrupção, tantas coisas erradas que estão acontecendo e que vêm do alto escalão, que vêm daqueles que deveriam dar o exemplo para que o povo possa viver uma vida mais honrada, uma vida mais digna, parece um pouco contraditório. Mas nós não estamos falando de algo que acontece apenas neste reino, apenas neste mundo em que nós vivemos. Nós estamos diante de um Deus que governa o universo, que governa toda a criação, todo o mundo, aonde existe ser vivo, aonde existe pessoas que têm uma consciência, que têm a sua imagem, que têm a sua semelhança. A esses é que está escrito, a esses é que Deus, no seu amor, no seu cuidado, planejou e incumbiu alguns homens que ele inspirou através do seu Espírito para que registrassem tudo aquilo que nós precisamos conhecer sobre este Deus e também aquilo que poderá transformar as nossas vidas para que a gente possa desfrutar da comunhão com o nosso Deus, do cuidado desse Deus, para vivermos uma vida digna de ter comunhão com Ele. E aqui, então, nós estamos diante de um exemplo, um homem que não se encontra dolo algum em sua vida. E quando nós estamos lendo, irmãos, quando nós estamos percebendo o testemunho deste homem, nós podemos ver aqui alguém que agrada a Deus.
alguém que Deus realmente está contente. E Deus, assim como estava contente com a vida de Daniel, Ele espera e deseja estar contente comigo e com você. Porque da mesma maneira que Ele amou Daniel, da mesma maneira que Ele deu a oportunidade para que Daniel vivesse o que viveu na sua presença, Ele está dando a mim, está dando a você, para que a gente possa então ser conduzido. Quando nós lemos essa porção das Escrituras, nós podemos tirar muitas lições, mas eu quero falar apenas 3 para nos fazer refletir, para que a gente possa crescer. Diante da exposição desta palavra, eu percebo que nós devemos ser íntegros na adoração a Deus. O que é adoração, meus queridos? Adorar é você se prostrar, é você se colocar diante de alguém, reconhecendo que esta pessoa, este ser, no caso nosso, este ser que não pode ser descrito ou comparado com qualquer outra coisa que os nossos olhos já viram, este Deus é o alvo da nossa adoração, a quem nós nos prostramos diante dele. Adorar é você reverenciar, é realmente colocar a sua vida a servir ao Deus vivo. E aqui nós encontramos alguém que faz isso com integridade. Integridade, meus queridos, é algo que nós precisamos realmente viver nas nossas vidas. E segundo o dicionário escolar, Silvério Bueno, diz que íntegro é ser completo, perfeito, reto, justo, inatacável. E estas qualidades, nós percebemos na vida de Daniel. Porque nós percebemos que Daniel, ele era um homem íntegro com aqueles com quem ele convivia, com aqueles a quem ele servia também, na esfera, né, dos relacionamentos humanos, mas ele também era íntegro com o seu relacionamento com Deus. Porque percebam que no momento em que o rei resolve colocar homens para que estivessem sobre o governo ou auxiliando ele no governo que ele tinha, e ele escolheu os melhores dos quais ele tinha, mas ele olhou para Daniel e ele percebeu que Daniel era melhor ainda. E as qualidades de Daniel não podiam ser comparadas com nenhum dos outros. E por isso o rei planejava colocar ele como o principal, aquele que seria o chefe, aquele que estaria comandando todos os outros. Mas eles, quando olharam para Daniel, percebendo e sabendo que ele era um homem honesto, percebendo que não teriam como ter lucros, ou talvez fazer manobras, como nós percebemos em nossos dias, nos governos, e sempre existiu isso, mas eles olhando para Daniel, eles perceberam que ficaria muito difícil. Então eles buscaram de todas as maneiras, e eles não conseguiram encontrar nada que pudesse incriminar ou que pudesse tirar de Daniel aquilo que o rei queria, de colocá-lo como o líder para liderar todos os outros. Porque ele era justo, fiel, honesto e se comprometia com tudo aquilo que ele se dispunha a realizar. Então os homens, olhando para ele, perceberam a sua integridade. Aqui nós não podemos mexer, e não vamos encontrar nada, mas nós podemos então atacá-lo através da adoração ao seu Deus. E vejam, irmãos, que eles vão preparar uma armadilha para Daniel, e talvez talvez você, se estivesse no lugar de Daniel, nós talvez poderíamos, eu certamente, olhando e me conhecendo, talvez eu ia
até imaginar. Se Deus permitiu, é porque tem que ser assim, então eu vou obedecer. E muitas vezes, queridos, nós colocamos essas questões diante de nós, achando que é Deus que está permitindo, mas na maioria das vezes Deus está tão somente permitindo que a sua fé seja colocada em prática, para que você possa realmente mostrar a confiança que você tem naquilo que ele diz, naquilo que ele ensina, naquilo que ele instrui. Então aqueles homens perceberam, investigando, que Daniel era um homem íntegro também no cuidado da sua vida com Deus, naquilo que ele se colocava a servir Deus. E eles perceberam que ele orava 3 vezes por dia. De manhã, de tarde e de noite. E eles então armaram dizendo, vamos fazer algo para que a gente possa então derrubar este homem. E a gente só vai fazer isso na sua religião, na sua adoração. E eles foram lá, então combinaram com o rei inocentemente, nem percebendo o que eles estavam planejando. Irmãos, a corrupção é a coisa mais triste que tem. Os homens corruptos, eles manejam, eles planejam, eles fazem de tudo para que eles possam alcançar os seus objetivos. Por isso, quando a gente vê os noticiários, né, a gente vê ambas as partes sempre tentando defender o posicionamento daquilo que cabe a si. E a gente olha, puxa, coitado. Olha para o outro, mas coitado. E se a gente ouvir as manobras que eles fazem, a gente diz, são todos inocentes, não tem ninguém culpado mesmo. E dá até pena às vezes. E aí, às vezes a gente até ajuda, né? Porque eles fazem, aí vão se candidatar e nós vamos lá e votamos de novo neles. Estamos ajudando ou não estamos? E assim, meus queridos, nós vemos então que eles fizeram aquela manobra toda e conseguiram que o rei assinasse um decreto que não poderia ser revogado de forma alguma. O rei tinha todo o poder, mas tinha esse gatilho que dava segurança para que nem mesmo o rei pudesse revogar aquilo que ele decidia. O rei tinha que decidir. Mas depois que ele decidia, assinava e colocava o selo do medo persa, eles não podiam mais fazer nada. E eles fizeram isso com Daniel. E então, eles foram e fizeram um decreto e depois colocaram Daniel. E a gente percebe que o testemunho, irmãos, a honestidade, a fé, a firmeza, ela pode nos fazer prosperar na presença de Deus, em qualquer circunstância. Por mais que você possa estar vendo tudo turbulento, tudo negro, tudo escuro, você vê não tem saída, mas Deus está dizendo que você tem que entrar por ali. Porque é ali que Deus está te dirigindo. E Daniel, então, ficou muito triste quando soube que o rei assinou, mas ele não deixou de adorar a Deus, porque ele estava comprometido com a verdade. E aí você pode perguntar a mesma pergunta que Pilatos fez a Jesus. Mas o que é verdade? E o próprio Senhor Jesus vai responder no momento em que ele intercedia, no momento em que ele orava pelos seus discípulos, e também naquela oração também alcançava nós. E Jesus vai dizer o seguinte, João 17, no verso 17, ele vai dizer, santifica-os na tua verdade. E olha o que ele diz que é a verdade, a tua palavra é a verdade. Irmãos, se nós queremos viver uma vida que agrade a Deus, se nós queremos viver uma vida íntegra, nós precisamos observar e viver a palavra de Deus, porque ela é a verdade revelada de Deus para as nossas vidas, para o nosso viver. E Daniel aqui é um exemplo de alguém que confia na verdade, porque ele, antes de ser levado cativo para a Babilônia, ele era um homem que observava, conhecia e
buscava a verdade através do ensino daquilo que Deus se revelava através dos profetas. E tudo aquilo que Deus tinha falado pela boca dos profetas, que estavam registrados e que conduzia o povo de Deus, Daniel conhecia. E ele sabia que ele não podia se corromper. E uma das coisas é que ele podia orar com confiança, de joelhos, com a sua fronte virada para o local onde simbolizava que estava o templo de Jerusalém. Daniel, então, ele ia lá, abria sua janela, ele não fazia nada com medo, nada escondido, abria sua janela e se dobrava, de joelho e orava a Deus. Agora vejam, meus irmãos, quando uma pessoa ela é comprometida com a verdade de Deus, que ela vive para honrar aquilo que Deus pede, ela faz até com que o ímpio ore a Deus. Porque não vemos em momento algum Daniel orando, pedindo pela sua vida, porque ele ia ser jogado na cova dos leões. Você não encontra isso, mas você vai encontrar o rei. O rei é quem vai interceder, porque depois de ele ter tentado pelo seu poder, depois dele ter usado todos os recursos, porque ele era rei, ele não podia tudo, mas nem ele, com toda a autoridade que tinha naquele país, pôde revogar a sentença que ele mesmo tinha assinado para Daniel. Dá para perceber isso, irmãos? E ele tentou de todas as formas, e o que ele reconhece? Então, ele, quando viu que não tinha mais jeito, mandou levar Daniel para a cova dos leões, e ele então diz para Daniel, peça ao teu Deus que ele te livre da cova, da boca dos leões. Aquele homem, naquele momento, ele não podia contar com mais nada, mas ele contava com o poder do Deus de Daniel, porque ele tinha visto o exemplo daquele homem, da confiança que ele tinha em Deus, e o testemunho daquele homem levou o rei naquele momento. Ele diz, olha, nada mais eu posso fazer por você, somente o teu Deus. Então, rogue a ele, peça para que ele te livre da boca dos leões. E Daniel, então, vai para aquela cova dos leões, e diz o texto, segundo o que está registrado aqui, que o rei, ele passou uma noite, mais uma noite muito turbulenta, ele não conseguia dormir, ele não conseguiu comer, ele não conseguiu se alegrar. Imagine que no palácio havia banquetes, havia festa, todos os dias, todas as noites, mas naquela noite o rei não conseguiu viver nada daquilo, e ele ficou amuado, triste, porque ele tinha tomado uma decisão errada. E agora então a sua consciência, o seu coração estava amargurado, mas ao amanhecer, quando o dia estava raiando, ele não perdeu tempo e sai correndo para ele encontro, porque ele tinha fé. Veja, irmãos, ele tinha fé que Daniel tinha sido guardado por Deus. Porque ele chega gritando, Daniel, será que o Deus que você serve te livrou? E Daniel, então, grita lá de dentro, sim, ó Deus, porque eu fui encontrado justo diante de Deus. Deus não viu em mim nenhum mal que me desabonasse diante da acusação que fizeram para mim. E eu, então, fui guardado porque Deus enviou um anjo e tapou a boca do leão. E também, ó rei, a ti não fiz mal algum. Nada fiz para merecer o que estou aqui, por isso o meu Deus me livrou da boca dos leões. E aqui, irmãos, eu quero aprender e quero que a gente possa entender um pouco mais. Você não vê Daniel querendo vingança. Daniel não se levanta de lá manifestando porque fizeram isso comigo e começa a murmurar ou a reclamar com o rei. Não. Porque a vingança, irmãos, não deve ser nossa. A palavra de Deus diz que toda vingança deve ser feita por Deus.
quando nós buscamos pelas nossas próprias forças, quando nós buscamos querer justificar aquilo que nós achamos que temos o direito e queremos nos vingar, nós já estamos perdendo toda a razão, porque é Deus quem faz e quem pratica toda a justiça. E Ele conhece todos os corações. E Ele conhece todos os atos. E tudo aquilo que pode causar mal a nós ou a alguém. E então, o rei manda que aqueles homens sejam jogados, e eu percebo aí que pela maldade, irmãos, eu fico imaginando, não é diferente hoje, irmãos. Aqui está simbolizando uma cova cheia de leões, e nesta cova foi jogados os malfeitores, aqueles que planejaram e que fizeram todo o mal, mas junto com eles foi quem? Sua família, seus filhos. Isso simboliza o que, meus queridos? Que não é diferente. Quantas famílias estão sofrendo hoje por causa da corrupção de homens? Talvez na sua casa, talvez na sua família, porque você não tem dado crédito, porque você não tem ouvido a voz de Deus, você não está buscando a verdade para a sua vida, para a sua família. Talvez você esteja sofrendo, mas não sofre apenas você, toda a família sofre. Será que nós não vemos os familiares daqueles que estão aprisionados, sofrendo, aqueles que estão sendo perseguidos? Mas quem que fez a coisa errada? Talvez, por nós vivermos num mundo tão corrupto, a gente não consiga mais olhar e ver alguém inocente. Porque nós mesmos, se tivermos oportunidade, pare um pouquinho, irmãos, vamos ser sinceros, vamos ser verdadeiros mesmo, conosco mesmo. Se você tiver oportunidade, será que você também não vai se deixar levar e ainda não vai dizer: Deus está me abençoando, está abrindo a porta para mim, eu agora estou vivendo para isso? Tem muita gente vivendo assim, irmãos. O que essas pessoas estão fazendo? Estão negociando com a verdade. Não podemos fazer acordos nem omitir diante da verdade, irmãos. Nós estamos aqui com um exemplo de alguém que realmente não negociava. Ele estava com a sua vida em risco, ele sabia que ia ser jogado na cova dos leões, mas adorar a Deus estava acima de tudo na sua vida, e orar e se dirigir a Deus estava acima até da lei que o condenava à morte. E eu fico imaginando, irmãos, que Daniel, quando ele foi para a cova dos leões, ele não estava se importando com o que iria acontecer com a sua vida. Naquele momento ele estava unicamente vivendo a sua comunhão com Deus, a sua fé naquilo que Deus tinha como promessa para a vida dele. Ele não sabia se ele ia voltar vivo da cova dos leões. Eu tenho certeza que naquele momento ele entrou naquela cova, mesmo sabendo que Deus podia livrar, mas ele não tinha certeza. Mas isso não impediu de que ele permanecesse firme na verdade. Nós vemos hoje, nesses países, como nós vimos o vídeo aqui, quantas pessoas estão indo para a morte porque elas estão confiando na palavra de Deus. E aí você pode dizer: mas que confiança é essa? As pessoas confiam, a pessoa vai ser morta. Meus queridos, o que Deus tem preparado para nós na eternidade não pode ser comparado com o que nós estamos buscando nesta terra. É muito melhor o que Deus tem preparado para nós. Então, se eu morrer porque eu estou servindo a Deus, glória a Deus por isso. Mas se eu morrer negando a Deus, então eu estou perdido. Aí eu estou condenado à eternidade. E aí diz a palavra de Deus que é tormento e sofrimento. Por isso, meus queridos, nós não podemos de forma alguma nos omitir ou fazer acordos diante da palavra de Deus. E como então que nós podemos
diante da palavra que Jesus está dizendo aqui, no capítulo 17 de João, no verso 17, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é verdade. Então, como que nós podemos ser santificados? Pela verdade da palavra de Deus, depositando a nossa fé na palavra de Deus, naquilo que Deus tem dirigido para mim, para você, através das Escrituras. Muitas vidas pagaram um alto preço para que eu e você tivéssemos acesso à verdade de Deus, guardada por Deus. E nós precisamos depositar a nossa fé na palavra de Deus, porque ela é eterna e ela é verdadeira. Muita gente tem depositado a sua fé em tantas coisas nessa vida. Vamos usar um exemplo muito prático. Quantas pessoas acreditaram e depositaram sua fé na palavra da Dilma? Que ela disse que não ia mais aumentar a gasolina, que ela não ia aumentar lá o negócio da casa própria. Quantas coisas ela prometeu e ela disse que não ia fazer. Mal acabou a eleição e ela mexeu em tudo aquilo que ela disse que não ia mexer. Por quê? Porque a palavra do homem, ela pode se cumprir ou não. As coisas desse mundo existem por um tempo e deixam de existir no outro. Mas a palavra de Deus permanecerá eternamente. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus jamais passará. É a palavra de Deus que tem que nos conduzir a viver uma vida de integridade, como Daniel está experimentando ou experimentou. É através da palavra de Deus que nós vamos ver a nossa família sendo reconstruída dentro do propósito de Deus. Mas isso, irmãos, vai requerer de nós que nós negamos algumas coisas. Há muitos desejos da nossa carne, há muitas vontades que precisam ser mortas dentro de nós, para que a palavra de Deus, através da ação do Espírito Santo, tome as nossas mentes, os nossos corações, a nos conduzir a viver uma vida de integridade, uma adoração que realmente seja agradável a Deus. Adorar a Deus, queridos, é viver uma vida que glorifique a Deus. Como eu disse, é você confiar, é você se render e dizer, é mais ou menos aquilo que Jesus veio fazer. Nós precisamos receber Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. É isso, nós precisamos entender que Deus é Senhor soberano, absoluto na nossa vida, e o que Ele diz, o que Ele pede, nós precisamos fazer, para que nós possamos viver essa vida íntegra na sua presença. Nós queremos adorar a Deus, mas nós queremos fazer do nosso jeito. Nós queremos cantar para Deus, mas nós queremos fazer do nosso jeito. Nós queremos uma igreja que seja do nosso jeito. Mas Deus está se revelando a nós, porque não é a forma de nós cultuar a Deus aqui na igreja, irmãos. Aqui na igreja nós somos todos santos. Aqui nós cantamos, aqui nós oramos, aqui nós beijamos, né? Aqui nós fazemos tantas coisas, dizemos tantas coisas, mas e na nossa vida do dia a dia? A sua esposa é a pessoa mais perto de você? O seu esposo é a pessoa mais perto de você? Será que ela vê você em casa da mesma forma como vê você aqui? Lembram daquela historinha, que é uma ilustração para nos fazer refletir, daquele homem que era um diácono da igreja, e que ele morreu e foi sido velado na igreja, e aí estava o caixão aqui na frente, e o pastor começou a falar do homem, e elogiava o homem, e falava daquele homem como que se fosse realmente alguém tremendo. E aí a mãe estava lá, a esposa estava lá com o filhinho lá atrás, cutucou o filho, vai lá para ver se é teu pai mesmo que está lá naquele caixão.
Porque aqui na igreja, diante do pastor e diante das pessoas, ele era realmente tudo aquilo. Mas em casa, ele não era nada disso. Viver uma vida de integridade, não importa o local, não importa as circunstâncias que você está vivendo, você vai viver pela palavra de Deus, pela direção que o Espírito estará te iluminando para você viver diante de Deus. Eu vejo duas coisas importantes, irmãos, nós poderíamos falar muito mais, mas eu quero, antes de encerrar ainda falar isso, eu vejo duas coisas importantes aqui na vida de Daniel, que Deus espera do seu povo. Primeiro, é que Deus espera que você conheça Ele através da sua palavra. Deus se revelou e tem se revelado de uma forma maravilhosa, suficientemente para que eu e você o conheça para viver um relacionamento com Ele. E se nós vamos ver e buscar na história, nós vamos ver que Deus fez isso sempre separando um povo. Então Deus espera que você conheça. Lembra quando Jesus estava no seu ministério, ele diz, este povo erra por falta de conhecimento. Ele estava citando um profeta, mas ele estava vendo a realidade. O povo estava fazendo tudo errado porque eles não buscavam conhecer Deus de todo o coração para servi-lo e para viver na sua presença. A segunda coisa, irmãos, que eu vejo aqui dentro de Daniel é que não basta você conhecer a palavra de Deus. Eu converso com tanta gente às vezes, rapaz, e eu fico até envergonhado, porque tem gente que sabe mais do que eu da Bíblia. E às vezes eu começo a conversar e a pessoa começa a citar texto, começa a falar e começa a... E aí, não adianta conhecer. Você precisa acreditar nela. Você precisa ter fé de que essa é a palavra de Deus e que vai conduzir a sua vida. E é isso que nós vemos na vida deste homem. Ele acreditava. Não é a primeira vez que Daniel estava colocando a sua vida em risco. Se nós formos ler o texto, e eu quero desafiar você a ler a história de Daniel, nós vamos ver que Daniel, ainda menino, quando tinha 16, 17 anos, ele foi levado como prisioneiro, como cativo para a Babilônia, teve que deixar a sua cidade, deixar o seu país, que foi destruído pelo rei e o seu exército, e agora ele vai como prisioneiro. E ele chega lá na Babilônia, e diferente daqueles que foram levados com ele, ele e mais 3 jovens foram separados, escolhidos pelo rei, para viver dentro do palácio e desfrutar de tudo aquilo que o rei oferecia. Mas Daniel era um homem íntegro, um jovem ainda, e por isso, meus queridos, eu quero que você entenda, não tem idade para você ser honesto, para você ser íntegro. Independe, né? Agora você olha aqui, Daniel, mais ou menos, eu acho que mais de 40 anos, eu acho que mais de 40 já, mas quando ele começou a demonstrar a sua fé na palavra de Deus, ele tinha 16, 17 anos. E ele já colocou a sua vida em risco naquele momento, quando ele decidiu, junto com os 3 jovens, que não ia se contaminar com os manjares, com as festas e com tudo aquilo que o palácio oferecia para eles. Porque ele sabia o quê? Que iria contaminar aquilo que Deus tinha purificado nele, e que ele ia contrariar a Deus a quem ele servia. E ele tinha todos os motivos. Ele podia usar essa desculpa, poxa, Deus permitiu que eu fosse levado como escravo, permitiu que a minha cidade fosse destruída, e agora eu estou aqui, Deus me coloca no palácio, é alguma coisa dirigida de Deus, Ele quer alguma coisa de mim, então eu vou aproveitar. Mas ele percebeu que o que Deus queria dele era o quê? Obediência à sua palavra. E ele naquele momento estava sendo testado na sua integridade, a adoração que ele devia a Deus. E ele sabia que se ele comesse qualquer dos manjares, ou bebesse do vinho, e participasse das festas, ele estaria participando da adoração à idolatria que existia naquele país, no qual o rei servia. Então ele sabia que se ele comesse alguma coisa,
estava consagrada a ídolos. Então ele corajosamente coloca no seu coração, e você pode imaginar, irmãos, o banquete que era, o melhor que era das coisas, mas ele quis comer legumes. E tudo isso ele fez para o quê? Agradar a Deus. Mas por ele permanecer firme, e por isso, meus queridos, nós não podemos pegar atalho. Diante da verdade do Senhor, nós temos que seguir em frente, acreditando naquilo que Deus quer fazer na sua vida. Amém? Eu vou continuar essa mensagem no domingo que vem. Eu vou parar por aqui. Feche os seus olhos. Nós vamos orar. Nós vamos agradecer a Deus, porque no exemplo desse homem, nós podemos aprender muito. Nós devemos viver a nossa vida para a glória de Deus, porque Deus honra aquele que vive pela verdade. Feche os seus olhos, reflita um pouco naquilo que Deus falou. Talvez você esteja imaginando algumas coisas que você precisa tratar na sua vida, diante daquilo que você entende pela palavra de Deus, a verdade de Deus revelada ao homem, de que você precisa mudar. Deus está dando oportunidade para mim, está dando oportunidade para você, assim como Ele deu oportunidade a Daniel, para que nós possamos viver uma vida íntegra e adorá-lo como Ele deseja ser adorado. Você precisa tão somente conhecer esta verdade e pôr em prática na sua vida. A menos que você discorde que a Bíblia é a palavra de Deus, a menos que você não aceite que a Bíblia é a revelação que Deus faz ao mundo para que o homem possa viver a comunhão com Ele, então você não precisa buscar a verdade. Mas se você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, se você acredita que Deus inspirou os homens para que registrassem aquilo que Ele queria que nós vivêssemos, então você precisa buscar conhecer esta verdade. Porque não haverá desculpa diante de Deus quando nós estivermos na sua presença. Não vai adiantar você dizer, mas eu não sabia disso, eu não conhecia isso. Deus pagou um preço muito alto para que o mundo todo pudesse ter acesso à sua verdade. Você tem ouvido através do rádio, talvez através de jornal, através de revista, através de leitura, através de outdoor, seja como for, você tem visto ou ouvido a verdade que vem de Deus. Você precisa tão somente se posicionar, como fez Daniel, e como fez tantos outros exemplos que nós temos na Bíblia, e como talvez você que está aqui nesta noite também teve que se posicionar. Mas, diante desse posicionamento, você precisa agora negar a sua vontade. Diante desse posicionamento agora, você precisa ouvir a verdade e não negociar com ela, porque é ela que vai te conduzir a uma vida de integridade na presença de Deus. Você quer ser guardado por Deus? Quer que a sua vida seja abençoada por Deus? Quer que a sua família seja abençoada por Deus? Quer que o seu negócio seja abençoado por Deus? Seu emprego seja abençoado por Deus? Quer ter uma vida saudável
abençoada por Deus, você precisa conhecer a verdade revelada de Deus para que você possa viver uma vida íntegra e que agrade ao Senhor, não pelo que você pensa, não pelo que você deseja, não pelo que você quer ou pelo que você acha, mas por aquilo que Deus quer e espera de você. Você está disposto a viver isso? Então faça esta oração. Peça a Deus que Ele te revista com o poder do Espírito Santo. Abra o seu entendimento, de forma que você comece, de repente comece hoje, a fazer uma aliança com Deus, dizendo que você quer viver uma vida de integridade e quer conhecer tudo aquilo que Ele quer para a sua vida. Não compactuando e não negociando ou se omitindo daquilo que Ele tem falado, daquilo que Ele tem revelado, daquilo que Ele tem desejado para a sua vida, para a sua família. Se você quer isso, então ore neste momento e peça a Deus: Pai, ilumina minha mente, dá-me a compreensão, ajuda-me para que eu possa buscar a verdade com anseio, com desejo de coração, e que esta verdade venha me conduzir a me posicionar diante do Senhor para viver uma vida íntegra e que adore ao Senhor de uma forma que o Senhor sinta prazer e se agrade de mim. Pai, eu quero, através da minha vida, abençoar a minha família, abençoar os meus filhos, abençoar, ó Deus, aqueles que estão perto de mim. Pai, eu quero ser bênção na minha empresa, eu quero ser bênção no meu trabalho, eu quero ser bênção na minha escola, eu quero ser bênção onde eu estiver, meu Deus. Porque eu quero que as pessoas vejam em mim o que aquele rei, aquele país viu na vida de Daniel, um homem íntegro em todas as situações e circunstâncias, diante dos homens e diante de Deus. Se você quer isso, você precisa reconhecer Jesus como Senhor, como Salvador das suas vidas e permitir que Ele te conduza através da sua palavra a viver uma vida digna de honrar e glorificar o Senhor. Se você quer isso, convide então Jesus. Entregue sua vida ao Senhor e comece uma nova vida na presença de Deus. Pai, muito obrigado, Deus, por tudo que nós vivemos aqui nesta noite, por tudo que nós podemos ouvir, por tudo aquilo que a sua palavra nos faz enxergar. E, ó Deus, nos conduz a viver e a querer isto para as nossas vidas. Pai, eu levanto a minha voz com toda a humildade, clamando a um Deus a quem eu sirvo, a Deus a quem eu creio, que tem se revelado e que tem falado de uma forma tão clara para que nós possamos viver uma vida de arrependimento, uma vida onde venha, Senhor, abençoar os relacionamentos através do cumprimento daquilo que o Senhor tem falado. Eu clamo a esta igreja pedindo, Senhor, por cada lar que aqui está sendo representado nesta noite, por cada vida que se encontra aqui, pedindo que a tua graça maravilhosa, que a tua misericórdia vá ao encontro dos corações, e que o seu Espírito esteja sondando a Deus, e aquilo que há de necessidade nesta vida, neste lar, possa ser sanado pela sua graça maravilhosa e misericordiosa, abençoando e restaurando tudo aquilo que está, ó Deus, destruído, tudo aquilo que está maculado, tudo aquilo que está manchado, tudo aquilo que está enfermo, que as suas mãos abençoadoras possam estar tocando nas vidas para que haja transformação, para que haja vida e vida em abundância. Obrigado, Senhor, por esta noite, obrigado por este culto.
conduza a sua igreja, Deus, em mais uma semana de bênção, de graça, aonde possamos, com o testemunho, refletir a sua luz, a sua graça, o seu amor e o desejo que o Senhor tem de salvar vidas. É a minha oração. Eu a faço em nome de Jesus. Amém.